Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao Márcia Barreto Entrevista. E hoje eu vou receber a Thalita Martins, terapeuta quântica, presidente da Acitec, que vai conversar com a gente. Então, se você está chegando aí, vem com a gente, convida os amigos e a gente vai já entrar aqui na nossa Márcia Barreto Entrevista de hoje. Eu estou fixando aqui o comentário para todo mundo saber o que a gente está fazendo aqui. Boa noite para quem for chegando. Vão me dando um alô, vão me dizendo de onde vocês estão falando. Se puderem, me digam também como é que está a transmissão para vocês, para eu saber se está tudo bem. E não esqueçam de convidar os amigos, de durante a live mandar muitos coraçõezinhos para nós, porque isso melhora a entrega da nossa entrevista, mais pessoas podem receber esse conteúdo, que eu tenho certeza, mais uma vez, que vai ser super relevante para todo mundo que estiver aqui com a gente. Então, enquanto vocês vão chegando, se você não me conhece, eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro e no mundo, como eu gosto de dizer. Eu estou no digital desde maio de 2016, trazendo muitos conteúdos, lives, momentos interessantes, muitos testes energéticos. No meu canal do YouTube você vai encontrar uma quantidade enorme de conteúdos fabulosos para você conhecer um pouco mais sobre o que são terapias energéticas, as modalidades de terapia que existem, as que eu pratico e muitos testes energéticos para que você trabalhe o seu autoconhecimento. E uma das séries de programas que eu faço é esse programa Márcia Barreto Entrevista. No ano passado, o meu principal objetivo era trazer terapeutas e falar sobre as terapias e dar a conhecer as terapias. Esse ano eu tenho uma intenção um pouquinho diferente, que é criar conexões, é ampliar os relacionamentos no momento em que muitas pessoas começaram a estar no digital e se ressentiram da presença física, se ressentiram dos amigos, dos alunos, dos clientes. E dessa maneira, nesse programa desse ano, o meu objetivo maior mesmo é criar novas conexões, criar novos relacionamentos. E para isso eu venho trazendo terapeutas de diferentes áreas. Trouxe também amigas do marketing digital para contribuir com a gente nesse momento de vida. E hoje eu tenho a felicidade de entrevistar mais uma vez Thalita Martins. A Thalita é uma terapeuta quântica, presidente da Acitec, Associação Internacional de Terapeutas Quânticos. E a Thalita vai conversar com a gente sobre a cura quântica nos próximos anos. Então, eu já vou convidar a Thalita para entrar aqui comigo. E não se esqueçam, ao longo de todo, vão convidando os amigos, vão mandando vários coraçõezinhos para que a gente saiba que a entrevista está agradando vocês. Comentem com a gente aqui os temas que a gente vai conversar. A gente está à disposição também para ouvir vocês. A Thalita já está chegando. Eu vou esperar ela entrar aqui com a gente. Agora a Thalita chegou. Boa noite, Thalita. Tudo bem, querida? Boa noite, Márcia. Tá me vendo? Parece que eu estou muito em cima da câmera aqui. Isso, chega um bocadinho para trás, isso, mas está ótimo. Estou te vendo e te ouvindo bem. Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Parece que tá muito em cima aqui. Quem estiver aqui ao vivo com a gente, por favor, já me diz se a conexão tá boa, se vocês estão vendo bem, tanto a mim quanto a Thalita. E aí eu vou, para eu poder perceber qual é a melhor internet nesse momento. Então, vocês que estão aí vão dando uma conversada comigo. É um prazer sempre receber a Thalita. Já recebi a Thalita na outra edição do programa Márcia Barreto Entrevista. A Thalita também já me recebeu no congresso dela de terapias quânticas. Então, a gente vem aí estreitando esse lado ao longo dos últimos anos.
E agora eu também tenho a grata felicidade de participar da ACITEC, essa Associação Internacional de Terapeutas Quânticos, presidido pela Thalita. E eu vou começar o nosso tema, para quem não leu, o nosso tema hoje, a Thalita vai trazer para a gente a cura quântica nos próximos anos. Então, a primeira coisa que eu vou pedir à Thalita é para se apresentar e depois a gente vai começar a nossa entrevista. Seja muito bem-vinda, querida, e muita gratidão por você ter aceito mais uma vez o meu convite. Márcia, eu que quero agradecer, gratidão. É uma honra estar aqui com você. Chega a dar até um medinho, né? Falando assim com a Márcia, essa autoridade. Você fala, olha, tem que fazer bonito, né? Na frente da Márcia. Essa baita profissional que você é. Então, gratidão, Márcia, pelo carinho. Gratidão mais uma vez poder estar aqui conjuntamente com a sua audiência. Para quem não me conhece, eu sou a Thalita Martins, conforme a Márcia disse, né? Eu sou a presidente da ACITEC, que é a Associação Internacional dos Terapeutas Quânticos, a qual a Márcia participa. Nós temos a honra de ter a Márcia como uma associada da... Eu sou terapeuta quântica, né? Sou psicanalista. Eu tenho um instituto de formação, onde eu dou treinamento de terapias quânticas, que eu já tenho 18 turmas formadas de terapeutas, né? E hoje, atualmente, com a ACITEC, nós estamos com a visão de levar as terapias para o mundo. Isso dentro das escolas, dentro das empresas, dentro das instituições que abriram a porta para a gente poder realmente trazer uma nova visão terapêutica, né, para o mercado. Então, essa daqui sou eu para vocês. A primeira coisa, Thalita, que eu vou te pedir para falar para a gente quando eu comecei a minha carreira como terapeuta, o nome comum era terapeuta holístico. Eu nem sempre gostei desse nome, porque muitas vezes eu ouvi até de clientes: holístico é aquele que faz tudo, não é? Não, holístico não é aquele que faz tudo, holístico é aquele que vê o todo de uma única maneira. E aí eu comecei a usar, no meu caso, terapeuta energética. Por quê? Porque nós trabalhamos com energia todo o tempo e terapeuta energético ficou mais leve, mais confortável para mim. Você usa o nome terapeuta quântica. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho, para nós, o que é um terapeuta quântico. Que eu acho que isso vai abrir também a percepção de todo mundo que está assistindo a gente. Sim, claro. Até mesmo porque, né, Márcia, nós aqui, que nós estamos nessa terceira dimensão, a gente se baseia muito por rótulos, né, por identidade. Desde que você nasce, você vem ao mundo, você precisa ter um nome para identificar você, né? Então, realmente, o ser humano, ele precisa dessa necessidade de uma rotulação, de uma identificação. Porém, tanto o termo terapeutístico, terapeuta energético, terapeuta quântico, ele tem tudo dentro, está tudo dentro da mesma visão, né? Porém, o quântico, eu me baseio a partir da física quântica, a qual eu costumo dizer, porque quando as pessoas falam física quântica, já vem equações na cabeça, já vem aquele monte de coisas complicadas, né? E eu costumo dizer, a física quântica é a ciência que explica a criação da realidade. A partir do seu preceito de que tudo é energia. Então, a partir daí, né, você entendendo a criação da realidade, que a realidade é construída de uma forma energética, e nós entendendo que somos um ser energético, nós podemos mudar a realidade a partir do momento que nós mudamos a nossa energia. Então, por isso que eu uso esse termo quântico, né, que é a mesma coisa que um terapeuta energético e um terapeuta holístico, porque para mudar a vida, transformar a vida, você só consegue se transformar a partir do momento que você transforma o seu ser por inteiro, você é capaz de transformar a sua vida. Mas eu acho que essa explicação, ela abrange um conteúdo, um conceito
que tá muito, que é muito moderno, que é o conceito da física quântica, não como fórmulas matemáticas, como você disse, e sim com exatamente com a arte, né, de compreender as energias, a arte de interagir com as energias e conseguir transformar essas energias. Então, acho que realmente isso ajuda muito na compreensão. Vou te pedir, então, Thalita, para falar para a gente um pouco, na tua visão, qual é o futuro da terapia quântica? Qual é o futuro da cura quântica? Olha só, esse aqui é um tema que eu tenho tanto prazer em poder falar, porque o futuro, eu falo que realmente o futuro, ele é a terapia quântica, né? Nós somos os médicos do futuro. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas pode ser muita prepotência achar que um terapeuta que não tem um diploma universitário vai se tornar o médico do amanhã, né? Mas eu tenho absoluta certeza que isso já está acontecendo. Porque hoje nós sabemos que uma doença física, quando somatizada, o que é somatizada? A soma de todas aquelas emoções geram uma doença física. Então, nós entendemos que hoje uma doença, quando ela é somatizada, ela tem por trás todo um aparato de emoções mal resolvidas. Então, não adianta você chegar no seu médico e falar para o médico, ai, doutor, eu estou sofrendo de gastrite, e ele te entupir de drogas, né? São medicamentos, pode colaborar, ajuda, colabora, porém também tem o lado que vai prejudicar tanto o seu corpo físico quanto o corpo energético. E com a terapia quântica, nós sabemos que não existe nenhum problema, porque não tem contraindicações fazer a terapia quântica, se beneficiar da cura quântica, e não é nada invasivo, porque está ao alcance de todas as pessoas, inclusive crianças e animais. Até mesmo animais hoje já se beneficiam da terapia quântica, fazendo uso de florais energéticos, né? Eu tenho alunas que que são médicas veterinárias, Márcia, e elas aplicam reiki em animais. Olha só, né? Aplicam a cura prânica, sabe? Então, assim, eu acredito totalmente, ainda hoje, eu comentei lá no meu grupo, que eu acredito que eu vou ver ainda, num futuro breve, as pessoas quando chegarem na sala do médico, dizendo que está com problema de saúde, o médico não encaminhar aquele monte de receitas com medicamentos totalmente agressivos, exames invasivos. Eu acredito que muito em breve a gente vai ver que a pessoa vai sair de lá com encaminhamento para uma terapia quântica. Seja uma acupuntura, seja um trabalho de florais, não importa qual a especialidade da terapia quântica, porque ela também se abre de uma forma muito expansiva. Mas eu acredito que... E a Citec vai trabalhar para isso, para que seja reconhecida as terapias quânticas como formas de tratamento para a saúde física. Não quero dizer que o médico será negligenciado, que não existe necessidade médica, porque o médico ele vai tratar a nossa fisiologia e nós temos sim um corpo físico, mas nós não só somos físico. Claro. Para que o corpo físico venha refletir alguma coisa, é porque os corpos energéticos já estão totalmente comprometidos e prejudicados. Então, o terapeuta quântico, ele age com a prevenção de doenças e o tratamento também. Então, se comprometeu o corpo físico, tem a necessidade do tratamento médico, sim, mas é claro que se não mudar o energético, não consegue ser bem sucedido um tratamento físico. E isso já é provado. Tem uma coisa muito interessante, Thalita, no teu relato. Quando eu lancei o método Cristais, em 2014, eu lancei o método num congresso
de terapia, de medicina tradicional e complementar. Eu fui convidada para ser uma das palestrantes. E quando eu apresentei o método Cristais, que é a minha forma de leitura do campo energético e de terapia quântica no Congresso, no final da minha palestra, o presidente do Congresso, que era um médico peruano, ele me disse que no dia que os médicos vissem os pacientes como eu estava vendo ali, que as curas seriam muito mais rápidas. Então, para mim, foi um impacto ouvir isso lá em 2014. E tenho 2 relatos muito interessantes também, 2 alunas de cristaloterapia, uma veterinária, hoje já mestranda de veterinária. Ela levou para a maternidade dos coelhinhos os elixires de cristal. E os resultados foram tão incríveis que quando ela fez a monografia, ela citou toda aquela pesquisa, citou a mim como a pessoa que tinha ensinado aquela técnica. A outra aluna, técnica de enfermagem, também levou para a enfermagem o toque terapêutico. E no projeto final, ela também fez a associação do toque terapêutico com o cuidado da enfermagem. Então, isso é a mais pura verdade. Nós que vivemos na área, nós já sabemos. Mas, às vezes, parece ainda um pouco abstrato e a palavra holística, energética, quântica, ainda deixa isso nas nossas entrelinhas. Mas a gente sabe que é verdade. Então, o teu relato casa muito bem com os meus exemplos, com aquilo que eu vivi e que tenho vivido, né? Fora os outros relatos diários que a gente acaba não revelando porque são do dia a dia. Esses relatos que têm uma ciência envolvida, eles são mesmo para ficar para sempre. E é muito, muito importante, né? Queria, então, que você também aproveitasse e falasse para a gente um pouquinho, então, o que é a ACITEC? Uma associação que une terapeutas quânticos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, Márcia, primeiramente, né, quando a gente se começa a trabalhar terapias quânticas, a gente desenvolve um poder que todos nós temos, mas poucos usam, que é a intuição. E a gente começa a trabalhar de forma intuitiva. E isso daqui, quando eu falo de forma intuitiva, Márcia, eu não estou falando de misticismo, ocultismo, eu estou falando de ciência. Porque a intuição é uma ciência que pouco é falado, mas que todos têm e é só necessário desenvolver. Você começa a trabalhar com a energia, então você começa a desenvolver a sua intuição. Então, no começo de 2020, eu lembro que eu até conversei com o Túlio Miotti, que é o vice-presidente da ACITEC, e eu falei assim para ele: Túlio, em 2020, eu sinto que eu preciso viver o meu propósito. E eu descobri o meu propósito. Meu propósito é curar o mundo. Parece prepotência falar, nossa, curar o mundo. Como ela é prepotente, né? O mundo é tão grande, quem é ela para falar que vai curar o mundo? E eu falava para ele, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito de vida que é voltado para a cura. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. E 2020 foi o ano que nós entramos em pandemia. Eu tinha alguns cursos, vários trabalhos agendados presenciais, tive que cancelar todas e vir totalmente para o digital. E baseando e tacando em cima dessa questão, eu quero curar o mundo, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? De que forma eu vou agir? Eu sou sozinha, eu não consigo alcançar o mundo, eu preciso criar uma forma. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E com a vinda do Covid, que eu também peguei Covid, você também pegou Covid, eu vi com tantas mortes, né? É claro que eu acredito totalmente que não existe ninguém que desencarnou fora da época
Eu acredito que tudo está no controle, está tudo agindo e acontecendo de forma certa. Porém, com a pandemia, eu vi uma necessidade da humanidade de se curar de forma mental e emocional. Porque diante de uma pandemia, eu parei até mesmo de entrar nas redes sociais, porque eu entrava nas redes sociais, eu via muita energia de ódio sendo expressada, direcionada a um vírus. Eu vi energia de ódio sendo direcionada a um presidente, e aquilo já chegou a me fazer mal. E eu via cada vez mais a necessidade. Eu falei, essas pessoas, elas precisam de cura. Porque elas precisam entender que isso que elas estão fazendo não é a forma certa de poder querer viver bem. E elas não entendem que falar e expressar toda essa dor em forma de raiva é prejudicial a si mesmo. Sim. E foi aí que eu falei, eu preciso criar uma forma de ter aliados. Então, já que eu sou sozinha, eu preciso de aliados. Então, eu preciso criar uma equipe de aliados que tenham a mesma visão que eu. E acreditem nas terapias tanto quanto eu. E foi aí que, depois de todo esse cenário, eu peguei e falei assim, agora eu preciso criar um grupo de aliados. Que é assim que eu considero os meus associados da Citec, os aliados, que acreditam nesse propósito junto comigo. E aí eu falei, agora com a Citec formada, eu junto uma equipe de pessoas e a gente, cada um dentro daquilo que sabe fazer, que domina, nós vamos levar agora isso para o mundo. Então, se cada um dos meus aliados estiver dentro da mesma visão que eu, de curar o mundo, eu consigo curar o mundo. Ajudando os meus aliados e os meus aliados indo fazer o que eles amam fazer. Então, eu consigo curar o mundo. Então, nós somos em 16 associados, né? É um número ainda relativamente muito pouco, mas a Citec não tem nem 6 meses. Sim. Né? E tem 16 associados. Mas eu acredito muito na Citec. Eu e o Túlio estamos investindo muito na Citec. E é com esta visão de pegar na mão dos aliados e falar, vamos, e vamos curar o mundo. E, consequentemente, da forma que nós expressamos para o mundo, tudo isso retorna para nós, com certeza. Claro, é isso. Claro. Eu, particularmente, vou falar aqui sobre a Citec. Quando eu vi a Thalita falando da Citec pela primeira vez, eu logo me associei por confiar e acreditar mesmo no trabalho da Thalita. Eu acompanho a Thalita há mais ou menos 4 anos, a gente acha que são mais ou menos 4 anos que a gente se conhece, e o que eu percebo é que nós, na Citec, nós somos também uma rede de colaboradores. Então, é muito bom nós sabermos, nós temos reuniões mensais, onde a Thalita e o Túlio trazem material para a gente, material de treinamento, material de pesquisa, para que a gente mesmo tenha um lugar onde a gente possa compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar as nossas dúvidas. Porque hoje eu estive falando sobre isso com vários clientes. Nós vivemos uma pandemia dentro de cada um de nós. Nós vivemos pandemias pessoais, cada um com o seu problema. Acho que falhou um pouquinho. Nós vivemos pandemias individuais, pandemias internas, todo o tempo da nossa vida. E muitas vezes, para mim, o que pesa mais é o estado de solidão das pessoas. Isso já existia antes da pandemia real. Imagina agora,
muitas pessoas estavam acostumadas a sair de casa todos os dias para trabalhar. Muitas pessoas estavam acostumadas a estar com os seus amigos o tempo todo. Quando veio a pandemia, muitas pessoas criaram essa pandemia interna. O que está acontecendo na minha vida? O que vai ser amanhã? E nós, terapeutas, que temos, na verdade, todos nós, temos a intenção de cura. Eu costumo dizer que nós, terapeutas, não somos curadores. Nós somos pessoas que estudamos para aprender ferramentas que vão ajudar as pessoas a se conectarem com o seu curador interno e recomeçar a sua vida, né? E aí se curar. E na Citec, a gente realmente encontra esse grupo de pessoas. Eu aqui, claro, a Thalita já estava nas minhas relações, nas minhas conexões antes da Citec, mas eu trouxe para o programa Márcia Barreto Entrevista 2 terapeutas da Citec, que eu não conhecia antes. Então, a Citec já significou para mim aquilo que eu estou buscando hoje. Criar conexões, criar relacionamentos. Para mim, para os meus amigos, para os meus clientes, eu digo para os meus alunos, o grupo está aqui, conversem um com o outro, peçam para trocar uma terapia, ajudem-se mutuamente, porque a pandemia, ela existe, mas existe uma pandemia interna que ainda está deixando as pessoas muito abaladas. E eu acho que as terapias, as ferramentas que a gente vem estudando e vem desenvolvendo e vem compartilhando, podem ajudar muitas pessoas. Essa é sempre a minha visão terapêutica. Exatamente. Eu também faço das suas palavras as minhas, Márcia. É o que eu chamo, né, que essa pandemia interna que você fala, né, eu falo da necessidade da cura, que realmente existe isso, né, o ser humano tem essa necessidade dessa cura, e você pode ver que hoje as pessoas, elas estão mais questionadoras, né, elas estão questionando mais, elas estão se perguntando mais, já não está mais se bastando com aquilo. Já não estão mais se bastando com o básico ali. Hoje, ainda estava comentando com uma aluna, que eu venho comentando já há alguns dias, eu vim falando assim, antigamente, quando a gente falava de energia, de luz, de poderes que saem das mãos, de comunicação com seres de luz, tudo isso era chamado de ficção científica, era balela, era loucura, uns tempos atrás, né? Hoje, as pessoas estão cada vez mais querendo contato com seres estelares, você trabalha com o método dos anjos, né? Isso. Olha só, o contato, querendo ou não, são seres de luz, seres divinos. Hoje a gente vê que as pessoas, elas estão procurando aquilo que um dia foi chamado de ficção científica. E hoje eu consigo olhar para tudo isso que as pessoas acreditavam e defendiam, isso de verdade não passa de uma ilusão da Matrix. O que sempre foi defendido, uma economia, um governo, a necessidade de uma religião, remédios para se curar, tudo isso é uma ilusão da Matrix. Um governo, eu preciso de um governo, alguém para controlar uma sociedade. Mas se eu sou livre, eu tenho direito de escolhas, eu controlo a minha vida, eu não tenho necessidade de alguém. Eu preciso de uma religião para me ligar a Deus, porque religião é do termo religar. Mas por que me ligar com algo daquilo que eu sou parte? Que nunca me desliguei. Por que eu preciso me religar, então? Eu não preciso. Por que a necessidade de medicamentos que vão me dopar, ansiolíticos, antidepressivos, se dentro do meu sistema nervoso central
Eu consigo ter comandos para poder acionar todo o sistema fisiológico do meu corpo. Então, assim, tudo que um dia foi defendido com unhas e dentes, hoje, para mim, e para essas pessoas que estão buscando essa expansão, isso sim é uma ilusão. E aquilo que um dia foi chamado de ilusão, sem energia das mãos, era coisa de desenho. Todo desenho você vai ver, né? As pessoas têm força, poder nas mãos e empurra lá o poder, né? E hoje nós, terapeutas energéticos, nossa maior ferramenta é as nossas mãos, porque nós saímos o poder das nossas mãos para poder trabalhar, né? Então, assim, e eu acredito totalmente que isso é só o começo de coisas incríveis que vêm por aí. Eu também gosto muito de dizer que energia não tem porta, não tem janela. E essa energia que emana das nossas mãos e do nosso coração, ela chega através da nossa intenção a qualquer lugar. Porque há um deslocamento Sim. das moléculas na velocidade da luz que a gente aprendeu na escola. Então, quando a gente tem um pensamento, nós pensamos assim, pegamos o cesto da fruta e achamos uma laranja podre. Aí pegamos e... Ai! Se todas as vezes que você pegar uma laranja, você se ligar naquele pensamento da laranja podre, todas elas vão apodrecer. O que a gente precisa é realmente recuperar esse nosso padrão. E é o padrão de ser quem nós somos na nossa forma positiva. Hoje eu estava preparando mais uma vez a minha jornada cristalina, que é a minha mentoria com formação profissional em cristaloterapia, e lá eu falo de todos os tipos de arquétipo. Todos não, muitos tipos. Eu falo do arquétipo da idade, dos ciclos de 7, dos signos solares, dos selos maia, dos 5 elementos. Através da nossa data de nascimento, eu fui pesquisar nesses anos tudo que era arquétipo. Então, é muito comum que alguém diga para mim e pergunte qual é o seu signo? Aquário. Ah, tinha que ser. Você está sempre criando, você está sempre indo além daquilo que é necessário. Nós somos arquétipos, né? Somos considerados arquétipos o tempo todo. E o que é um arquétipo? É um modelo que serve para a gente entender um pouquinho de nós. A física quântica nos mostra que nós somos moléculas e que nós temos a capacidade de nos deslocar no tempo e espaço com o padrão energético que nós escolhermos ter. E isso é o primeiro passo para a gente perceber que a cura é possível. Essa cura é a cura da restauração, da conexão com a gente mesmo. Eu digo que é a mágica de fazer as pazes comigo mesmo. Isso, para mim, é o religar, né? É o religar e da religião. É você entrar de novo em contato com você. E se você está nesse equilíbrio, na sua forma quântica, no seu sistema de corpos, na dimensão energética do planeta e de todo o universo, a gente consegue transmitir essa energia, tanto na nossa forma mais curativa, quanto também na nossa forma menos curativa. Porque a mente comanda e o corpo obedece. A gente precisa fazer essa conexão. E eu acho que a física quântica, ela comprova para a gente que tudo é molécula, que tudo se movimenta e que esse movimento pode sim ser trabalhado de acordo com o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa emoção. E quanto mais conectado a gente estiver, mais rápido isso acontece. É a minha visão de uma sessão de terapia, por exemplo, à distância. Eu faço terapias à distância há 5 anos, pelo menos. Thalita também.
E uma sessão de terapia à distância, ela é tão assertiva quanto uma sessão presencial. Às vezes eu até digo que ela é mais assertiva, porque quem está do outro lado não está preocupado com o que vai acontecer, não está de olhinhos abertos, vendo se a gente está fazendo algum gesto, e aí se coloca na permissão de receber muito mais. Exatamente, Márcia. Eu também acredito nisso. Hoje, igual você disse, né? Eu falo sempre, a energia não tem tempo e espaço, né? Então, eu não preciso estar com você na minha frente para aplicar uma técnica. Eu não preciso estar com você na minha frente para contribuir de forma energética com a tua cura. De forma alguma, as terapias quânticas, cada vez mais métodos diferentes aparecem, curas diferentes aparecem, mostrando que nós temos a capacidade, sim, de mover essa energia independente do tempo e do espaço. A gente pode, sim, mover. Como terapeuta quântica, queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas me perguntam, eu tenho, como você, nós temos um conjunto bastante grande de ferramentas. E quando eu faço uma análise energética do meu cliente ou uma análise oral, só conversando, eu vou buscar lá dentro do meu conhecimento a técnica que eu acho que vai ser uma melhor contribuição naquele momento. Queria ouvir de você uma resposta para uma pergunta que eu recebo sempre. Olha, eu recebi o Reiki, mas eu não me senti muito bem. A minha amiga recebeu o Reiki e no dia seguinte ela encontrou um trabalho novo. E comigo isso não aconteceu. E eu costumo dizer para as pessoas que nós somos indivíduos, que todas as terapias funcionam, mas que nós temos afinidades energéticas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tantas terapias e qual funciona? Olha só, para mim todas funcionam. Eu acho que tudo funciona. Mas acontece sim de muitas pessoas chegarem e falar: ah, não senti nada, mas fulano fez, mudou de vida, tá diferente, comigo continuou do mesmo jeito, né? Porque uma coisa a gente também tem que entender, que é o seguinte, dentro da física quântica a gente sempre fala o outro não existe. Então, a partir do momento que eu começo um processo terapêutico, vou começar a trabalhar uma ferramenta energética numa pessoa, ela está me dando a permissividade de eu atuar dentro do campo energético dela para trazer um equilíbrio energético para ela. Porém, eu costumo sempre frisar dentro das minhas sessões o seguinte: as ferramentas energéticas, elas são ótimas e contribuem demais no processo de cura. Porém, se a pessoa sai da sessão carregando e insistindo em escolher, em carregar as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, não vai existir terapeuta no mundo, médico no mundo, que pode trabalhar o processo de cura nessa pessoa. Porque se ela chega até mim já com uma patologia, ou até mesmo com algum outro problema, seja de cunho mental ou emocional, eu preciso, mesmo que eu use alguma técnica energética com ela, a técnica energética, mesmo que ela não sinta, a técnica fez o trabalho que tinha que ser feito ali naquele momento. Mesmo que ela fale, não senti nada, ela pode ser que ela tenha bloqueios de não ter a percepção, mas não significa que não houve a atuação energética. Aí a pessoa sai da sessão. Aí ela veio tratar as mágoas e raiva que carrega da família, do pai. Um exemplo aqui qualquer. Aí volta para casa, pega o celular, vê no grupo da família alguma coisa lá. Aí continua pensando nas mesmas coisas do pai. Continua falando as mesmas coisas da mãe. Ela está criando aquela energia que foi deixada ali.
ela está puxando de volta para ela. Porque nós somos um campo eletromagnético. Eu emano e eu puxo de volta. O que foi deixado lá atrás, ela escolheu pegar de volta para ela. E aí, como é que a terapeuta energética vai fazer alguma coisa? A gente não faz milagre. O milagre já sou eu. O milagre somos nós. Nós fazemos o milagre na nossa vida, igual você falou, né? Eu tenho um colega que ele costuma falar assim, que os terapeutas, eles são facilitadores da autocura. Facilitadores. Porque eu falo, eu vou curar o mundo, mas eu não tenho o poder de curar o mundo, eu só posso curar a mim mesma. Mas eu posso facilitar o processo de autocura das pessoas. Claro. E quando eu vou misturar o mundo, não significa que eu tenho o poder, eu sou Deus na terra, da divindade de falar agora sim, ó, pum, pronto, a humanidade está curada. Não, eu facilito esse processo da autocura, porque nós nos curamos. Então, tudo é uma questão de análise. A pessoa chega até a gente, faz ali sessões. Eu recentemente, eu tratei uma pessoa que tem diabetes, a doença da tristeza, né? A família inteira tem diabetes, 6 irmãos, 2 já morreram por causa da diabetes. E a pessoa, quando a gente começa a tratar, começa a aparecer situações. E aí, existem situações que o ego da pessoa não deixa ela enxergar que ela precisa daquela mudança. Mesmo a gente trabalhando e tentando mostrar, ela não quer aceitar. E a gente faz a técnica, faz a sessão, a pessoa sai de lá e fala, ah, pra mim não teve resultado. Tá tudo bem, é um direito dela. Eu não acho ruim com isso quando a pessoa diz que não tem resultado. Não significa que eu não fiz o meu trabalho, Márcia. Significa que a pessoa, ela escolheu continuar do mesmo jeito. Até porque, dentro da física quântica, nós dizemos o quê? O outro não existe. Então, eu não existo tanto quanto essa pessoa. Já houve uma época que isso feriu o meu ego e eu ficava chateada. Nossa, mas não deu certo na vida de fulano, não deu certo na vida de ciclano. Todos os médicos salvam vidas? Ninguém morre na mão de um médico? Eu tô assistindo uma série que eu acho que você já conhece, já deve ter ouvido falar, que é Grey's Anatomy, né? É uma série de cirurgiões. E todo capítulo tem gente que morre na mão de um cirurgião. Claro. Né? O papel deles é salvar vidas, mas nem sempre eles conseguem. E isso nos torna incapazes, muito menos incompetentes. Então, hoje eu já entendo mais dessa forma. Eu faço a minha parte, mas não é só a minha parte que vai mudar a vida da pessoa. Ela precisa fazer a parte dela também. Sem dúvida. Eu tenho um caso, uma amiga que veio ser cliente, né? Já tem muitos anos. E na época eu tinha começado há pouco tempo com a terapia de barras e tinha resultados fabulosos, não para mim, para as pessoas tinham resultados na nossa vida. E aquela amiga fez 6 sessões ou 8 sessões de barras e nada mudou. E num dia eu disse para ela, olha, eu vou te dar alta da terapia, eu vou sugerir que você procure outro terapeuta ou outra técnica, porque eu vejo que com você não funcionou. E ela até me disse, mas como assim? E eu disse para ela, você me desculpa, o que eu acho é que você não escolheu mudar. Então, a gente faz uma limpeza energética, coloca um outro padrão positivo no seu campo. Quando você sai ali fora, a sua bolsinha dos problemas continua ali e você agarra ela com unhas e dentes. E isso, sim, não há física quântica, não há terapeuta, não há médico, não há psicólogo que faça essa transformação.
justamente voltamos para o terapeuta quântico. A física quântica diz que nós somos formados por moléculas. Se nós fazemos uma faxina no que está no meio das moléculas e você ganha espaço e você gosta daquele espaço, você tem uma nova visão da vida. Mas se quando você vê o espaço, você se retrai, se contrai e fica se ressentindo, só lembrando do que você tinha ontem, você volta para o seu estado de origem. E aí pode passar por 20 terapias, por 50 terapeutas, que vai achar, comigo não funciona. Exatamente. É a mesma coisa que se pega uma pessoa que é diagnosticada com câncer. E aí o médico fala, olha, você está com um câncer e você precisa, a partir de agora, fazer repouso, se afastar do trabalho para se tratar e fazer um processo de quimioterapia. A pessoa fala, eu não vou, eu vou continuar trabalhando, eu não vou fazer quimioterapia e, de repente, amanhã depois ela morre com câncer. E aí? Ah, porque o médico não soube fazer, porque o médico... Não, o médico estava ali orientando, fez o papel dele, mas uma coisa é certa, a gente não tem o poder de interferir nas escolhas dos nossos clientes. Então, não adianta nada a pessoa chegar até a gente trazendo um problema, trazendo uma questão, nós tratarmos e mostrar para essa pessoa que ela também tem a necessidade de mudar e a pessoa insistir em permanecer a mesma. Eu venho aqui, faço toda uma limpeza energética, tiro do campo dela energético toda aquela sujeira, aquela toxicidade, ela sai do consultório, ou sai da sessão, ela vai lá e insiste em continuar magoada, insiste em continuar com raiva, insiste em falar mal, insiste... Então, não dá. Não é porque as terapias quânticas não vai funcionar, porque dentro da física quântica, se você ver dentro da equação quântica, não tem como uma intenção de energia não funcionar. É absolutamente impossível. É como se fosse 2 mais 2 igual a 0. Não existe essa matemática. Eu intencionar uma energia para você e isso não afetar você. Não tem como, Márcia. Sim. Não tem como. Então, todas as terapias funcionam, mas o trabalho é em conjunto do terapeuta e do cliente. Então, pessoal, o que a Thalita está trazendo para a gente, eu acho que é para a gente pensar, é quase um dever de casa, né? A cura quântica no futuro, a cura quântica já é o nosso futuro em relação ao que era ontem e cada vez mais está na hora de nós fazermos também novas escolhas, entrarmos de volta em conexão com a gente. Um ensinamento da Thalita que eu gosto muito é esse de que o outro não existe. Aquela pessoa com quem você se relaciona no dia a dia e que você não consegue se dar bem com aquela pessoa é um espelho de você. O outro não existe. O outro é uma projeção que nós estamos fazendo muitas vezes de nós mesmos e muitas vezes do nosso passado. Tenham esse olhar quântico sobre vocês, um olhar mais ampliado, um olhar mais curativo mesmo, porque nós somos realmente o nosso instrumento de cura. Eu gosto muito, quem me acompanha já ouviu muitas vezes, de uma frase da Elisabeth Lesser, que ela diz: a alma que se eleva, eleva o mundo. A Thalita, ela quer curar o mundo. Para isso, ela vem curando a si mesma todos os dias. E cada vez que ela se cura mais um pouquinho, ela eleva essa cura do mundo. Eu acho que é esse o princípio, né? É esse o objetivo muito importante. Então, eu queria mais uma vez, querida, eu sempre gosto de conversar com você horas, porque a gente tem uma linguagem muito parecida. Eu queria que você reforçasse aqui o convite para que todos que desejarem
venham para virem com a gente para a Citec. Eu, como associada e como uma pessoa que admira o trabalho da Thalita e do Túlio, a coisa mais importante que eu tenho recebido na Citec é o compartilhamento, é o apoio, é um ajudando o outro, é a gente não estar tão só. Mas eu queria que você deixasse esse convite no sentido de que, para um terapeuta, qual a importância de estar ligado a uma associação que deseja curar o mundo? Então, eu quero que já, mais uma vez, aqui falar para vocês, né? A Márcia já falou, mas eu quero aqui reforçar esse convite para vocês virem participar da Citec, se você é terapeuta, porque é muito importante quando você tem uma comunidade, e eu sempre falei com o Túlio, quando a gente faz tem as nossas conversas, eu falo, Túlio, eu não quero ver a Citec como um lugar onde existem terapeutas, mas, nossa, a terapeuta X nunca nem ouvi falar dela, olha, mas ela faz parte da Citec? Não, eu quero que seja uma comunidade de terapeutas que é um auxiliando o outro, um ajudando o outro, um fazendo parte da vida do outro, porque isso gera crescimento, nós somos partes desse todo, né? A física quântica, mais uma vez entrando dentro do termo quântico, a física quântica prova que nós todos somos um, né? E fazemos parte desse todo. Então, se nós temos esse objetivo, se você é um terapeuta, você quer criar conexões, como diz a Márcia, né? Criar conexões com pessoas que têm a mesma vontade que você, com pessoas que têm o mesmo desejo de realizar trabalhos com você. Se você tem o desejo de levar o seu trabalho pro mundo, né? Eu te convido a fazer parte da Citec. Agora, sexta-feira, às 16 horas, no horário do Brasil, nós teremos a nossa última reunião do ano, né, que é a reunião da Citec, e eu te convido a participar sem compromisso dessa nossa reunião, para você, se você realmente quiser, chama a Márcia, me chama no direct, eu te mando o link da inscrição da nossa reunião, entra lá, participa, ouve a gente, conheça as pessoas que fazem parte, que são pessoas como eu e você, que quer realmente que o nosso trabalho chegue para o mundo, onde nós criamos projetos, desafios, onde nós podemos fazer o nosso trabalho chegar a mais pessoas. Então, se você que é terapeuta, você quer criar essa conexão, quer ter o seu trabalho reconhecido por mais pessoas, quer fazer networking, tem o desejo de colocar o seu trabalho para fora, para o mundo lá fora, então vem fazer parte da Citec. Lá no Instagram da Citec também, já começa a seguir a gente, chama a Márcia, chama eu, fala participar sexta-feira às 16 horas da reunião de vocês, que é via Zoom. Você entra lá, conversa com a gente, bate um papo com a gente, vê como é a nossa visão, e querendo sentir essa afinidade, vai ser um prazer ter você como um associado. É isso. Isso aí. Então, querida, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre a possibilidade de cura e as escolhas, mais a gente toca o coração das pessoas, assim como o nosso coração é tocado todos os dias. Então, eu fico muito grata, sou profundamente grata a você por ter aceito mais uma vez o meu convite e que essa mensagem que você trouxe, a mensagem que eu trago também, possa atingir aí mais e mais pessoas, mais e mais corações. Estou muito grata a você, sempre. Márcia, eu que agradeço. Gratidão por ter você na minha vida. Gratidão por ter você como companheira e parceira de trabalho. Gratidão por ter você na Citec contribuindo com o seu trabalho com a gente. Então, pode acreditar que a gratidão é toda minha. Então, pessoal, para vocês também que assistiram a gente, muito obrigada pela presença. O Márcia Barreto Entrevista fica totalmente disponível aqui no Instagram e sobe para o meu canal do YouTube também. Então, vão lá, compartilhem com a gente as suas impressões, compartilhem e convidem os amigos para assistir. Lembrem-se disso,
A alma que se eleva, eleva o mundo. O outro não existe. Nós somos um. E dessa maneira a gente pode realmente curar o mundo, que é aí o propósito, é o convite que a Thalita faz para a gente e que a gente abraça com toda felicidade, com toda alegria. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença. Thalita, querida, um beijo. Até breve em mais uma entrevista minha ou sua. Um beijo grande. Gratidão, Márcia. Beijo para vocês, gente. Tchau. Beijo, tchau.